Olá pessoal, vamos para a aula 343, olho humano. A primeira coisa que nós temos que saber do olho humano são algumas partes do olho humano que são importantes para nós. Tá? Nessa figura que eu estou mostrando para vocês, nós temos o quê? Nós temos a pupila, né, que é a abertura do olho. Tá? Nós temos a íris, que faz com que essa abertura aumente ou diminua de tamanho. Nós temos a córnea, que é a parte mais externa, então a gente poderia ter na ordem, né? Primeiro a córnea. Aí nós temos os músculos ciliares presos ao cristalino. Cristalino é importante. O cristalino é a lente do olho, muito importante. E é uma lente convergente, porque a gente tem que projetar uma imagem. Onde é que a gente projeta a imagem? Na retina. Retina tem células, ali aquelas células são os cones, os bastonetes, que vão transformar a energia luminosa em impulsos elétricos que vão para o nervo óptico e são mandados para o cérebro. É interessante verificar que os músculos ciliares, eles podem fazer o quê? Eles podem, para acomodar a imagem, eles podem estar contraídos ou eles podem estar relaxados, os músculos ciliares, tá? Contraídos ou relaxados, tá? Então, o nosso cristalino, ele é uma lente com foco regulável. Eu posso deixar o cristalino bem fininho ou mais gordinhos, tá? Então, é uma lente que tem foco regular. Importante isso, saber que é uma lente convergente de foco regular. Nós temos dois pontos importantes que é no olho humano. Tá? Um olho humano, em média, tem entre a entrada, que é a córnea, e o cristalino, uns 5 milímetros, e do cristalino até o fundo do olho, e lá no fundo tem a retina. Então, a retina é como a tela, né, que tu vai projetar a imagem, um local de projeção. Ou seja, a retina é o anteparo do olho humano. O que é o ponto remoto? Pessoal, o ponto remoto é um ponto distante. É o ponto mais distante que eu consigo acomodar a uma imagem, tá? Fazendo com que o meu cristalino tenha o quê? Os meus músculos ciliares estejam relaxados. É o ponto mais distante. Para um olho normal, essa distância adesão do ponto remoto é uma distância infinita. Pontos muito distantes, mesmo com os músculos ciliares relaxados, eu consigo focalizar a imagem ali dentro. Agora, existe também o chamado ponto próximo. Se os músculos ciliares estiverem contraídos, o máximo possível contraídos, eu consigo, para pontos próximos, vizinho é a distância, pontos de 25 centímetros mais ou menos, conseguir aproximadamente, tá? De 25 centímetros acomodar as imagens, ok? Então, o que é um olho normal? É aquele olho em que pega imagens do infinito próximas ou longe e consegue acomodar. Como é que eu faço isso? Mexendo nos músculos ciliares, relaxando ou contraindo de maneira a deixar magrinha ou gordinha aquela lente do olho que é o cristalino, uma lente convergente. Há alguns problemas de visão. Os mais famosos, e para a ótica são bem importantes, a miopia e a hipermetropia. Por quê? Porque são problemas na lente do olho, que é o cristalino. Os outros não são problemas na lente do olho. Tá? O que acontece aqui? A miopia, o que é a miopia? É o defeito de visão mais comum entre as pessoas. Miopia é a dificuldade de quê? De enxergar. É difícil aparecer essa pergunta, porque como a maioria das pessoas tem miopia, ela sabe que a dificuldade dela é de enxergar de longe. Agora vamos ver a ótica aqui, qual a parte ótica importante da miopia.
O que acontece? Quem tem miopia, quando vai tentar focalizar objetos que estão muito longe, o ponto muito longe, o ponto remoto, está muito longe, o que acontece? A imagem se forma antes da retina. E ao invés de ser um ponto, olha lá, ó, fica um borrão. Então o que é importante da miopia? Então, os raios de luz quebraram muito mais do que deveriam, se encontraram antes. Deveriam se encontrar no olho normal em cima da retina. Então, na miopia, a imagem se forma antes da retina. Bom, então pontos muito distantes, distância muito grande para o ponto remoto, as distâncias infinitas, a pessoa que tem miopia não consegue focalizar. Ou seja, o ponto remoto de quem é míope tem uma distância finita, não é uma distância infinita, é uma distância finita. Ou seja, para distâncias pequenas a pessoa consegue focalizar. Para distâncias muito grandes a pessoa já não focaliza. Bom, como é que se corrige a miopia? As perguntas que vão aparecer para vocês está aqui antes da retina e até pode aparecer às vezes que o ponto próximo da miopia é uma distância finita, não é uma distância infinita como deveria ser. E o seguinte, se os raios de luz estão quebrando muito, como é que eu separo os raios de luz? Eu uso uma lente divergente. Tá? Então a correção, tá aqui, ó, a correção da miopia. Como se faz a correção da miopia? Lentes divergentes. Tá? Até tem uma piadinha insana que eu sei que muitos alunos já devem estar. Eu conheço uma piada, então antes que alguém fale eu já vou falar. Tem aquela piadinha que o míope não pode ir ao zoológico. Por quê? É ridícula a piada, já vou contar. Porque o míope usa lente divergente, não de ver bicho. Então eu já vou contar a piadinha. Míope não pode ir ao zoológico porque usa lente divergente. A lente divergente está aqui. Agora o interessante é que o foco da lente divergente tem que ser, primeiro, lente divergente, foco negativo. A lente divergente ela tem que ter um foco exatamente igual ao ponto remoto daquela pessoa. Porque daí o que acontece? Lembra que a lente divergente, todos os raios que vêm do infinito divergem para o foco? Pois bem, se o ponto remoto, os raios de luz vinham daqui e conseguiam focalizar, olha que virtualmente eles vêm daquele local que a pessoa conseguia acomodar, ó, e mandam certinho como aqui de cima. Então, qual é o foco da lente que é a lente a corretiva? É aquele foco que então da miopia, a distância focal da lente é menos a distância, menos desão. O que é desão? É a distância do ponto remoto, tá? Que é aquele ponto que no infinito a pessoa não consegue enxergar, de muito longe não consegue. Mas chega um momento que a pessoa consegue enxergar. Então aquele ali é o ponto remoto da pessoa. O que acontece? Tem pessoas que o ponto remoto é muito próximo. Então essa pessoa tem um defeito enorme. Ou seja, mesmo próximo, né, esse ponto remoto está muito próximo. Quanto mais distante é o ponto remoto, menos defeito de visão ela tem. O ideal, o normal, é a pessoa ter o ponto remoto no infinito, o desão tendo no infinito. Tá? Então, tá aqui. O foco corretivo da miopia é menos a distância do ponto remoto, certo? Existe aqui a chamada grandeza, chamada vergência. A vergência, que para lentes convergentes se chama convergência às vezes, e para lentes divergentes se chama divergência. A vergência é uma grandeza que tu vai ver que tu conhece essa grandeza. Ela é o inverso da distância focal. Quando nós colocarmos a distância focal em metros, cuida no sistema internacional, na maioria das questões aparece em centímetros. A vergência será dada em dioptria. DI. A dioptria, muita gente
Por exemplo, você nunca ouviu falar em dioptria? Já, só que tu ouviu falar com outro nome. Tu ouviu falar com o quê? Graus. É o grau da lente. Então, se eu digo, por exemplo, que uma pessoa tem um grau de lente, o grau da lente é 2 graus, tá? 2 graus. Se é 2 graus de divergência, a conclusão é que ela tem 2 dioptrias. Então, a distância focal, que é o inverso, ó, se a divergência é inversa da distância focal, a distância focal é inversa da divergência, então 1 sobre 2 metros, 0,5 metros, 50 centímetros é a distância focal de uma pessoa que tem 2 graus de algum defeito. Agora, notem, que se a divergência é o inverso da distância focal, quem tem miopia vai ter que usar o quê? Vai ter que ter uma vergência relacionada ao seu defeito de visão, tá? Se a pessoa tem 2 graus de miopia, quanto é que é? Então aqui, ó, quanto é que é o ponto próximo da pessoa, tá? Na verdade, assim, como agora eu estou fazendo exemplo para miopia, e tu tem que saber que quem corrige miopia está corrigindo com lente divergente. Se eu botar uma distância focal negativa na miopia, a vergência é negativa. Então, miopia, foco negativo, vergência negativa. Se for foco positivo, como nós vamos ver na hipermetropia já, a vergência também será positiva. Tá? Então, está aqui. Vamos dizer que isso aqui seja 2 graus de miopia. Então, é menos 2 dioptrias e menos 50. Tá? Conclusão, o Dzão, o ponto remoto dessa pessoa será de 50 centímetros. Tá? Então, aqui então, a relação do ponto remoto, eu acho que eu falei ponto próximo aqui, não, ponto remoto, desculpa, ponto remoto, com a distância focal e com o tal do grau da lente. Então agora vamos ver a hipermetropia. Se a miopia era a dificuldade em enxergar de longe, sabe como é que um amigo meu descobriu que tinha miopia? Ele começou a perder ônibus, que ele olhava assim, tentava ler que ônibus era e quando via o ônibus passava. Então a pessoa que tem miopia, ela perde o ônibus, porque ela não consegue ler, né? Tem que começar a usar óculos para corrigir a miopia, tá? Com lentes divergentes. Agora, a hipermetropia é a dificuldade, é o contrário, é a dificuldade da pessoa é de enxergar de perto. Coisas que estão muito próximas, enxergar de perto. Então, quem tem a chamada hipermetropia. A imagem se forma, tá, depois da retina. Virtualmente, as raios de luz não conseguem atravessar a retina, mas se diz assim que a imagem se forma depois da retina, no olho hipermétrope. Tá vendo? Agora, como é que eu corrijo? Bom, o problema do hipermétrope é o seguinte, é que o ponto próximo, na verdade, olha onde é que é o ponto próximo de um olho normal, 25 centímetros. O ponto próximo do olho hipermétrope é muito distante. A pessoa hipermétrope é aquela que vai, ao invés de ler assim, um jornal, ela pega e faz isso aqui, ó. Meu pai tem hipermetropia, ele coloca o jornal no chão para ler o jornal lá no chão. Essa pessoa tem hipermetropia. Você de perto embaralha. Então, o que ela faz? Olha onde é que é o ponto próximo da pessoa hipermétrope. É além dos 25 centímetros. Tá? Então, o que a gente faz? Tá? O que a gente faz? A gente pega e corrige com uma lente convergente. Porque, olha lá, os raios de luz estão convergindo pouco. Vamos convergir mais esses raios de luz. Vamos colocar uma lente justaposta na frente do cristalino, que daí, olha lá, converge para a retina, que é o local correto. Então, aquele ponto próximo do hipermétrope, que tinha uma distância DH, ó, a distância do ponto próximo do hipermétrope, ele está lá, né? A pessoa tem o defeito. Mas a gente faz com que esse ponto venha para cá, ok?
Então a pessoa começa a pegar a luz que vem de um ponto de 25 centímetros, que é a mesma coisa que o olho normal, e mandar para cá. Virtualmente é como ele tivesse vindo daquele local do defeito da visão da pessoa. Então notem, a pessoa que tem hipermetropia, então pode pegar, botar objetos próximos agora, no 25 centímetros, aqui o local do objeto, e focalizar direitinho na retina. Tá? O que acontece? Para saber a distância focal desse olho que é hipermétrope, tu vai ter que usar a equação de Gauss. Só que é o seguinte, lembra a equação de Gauss, né? 1 sobre a distância focal é 1 sobre P mais 1 sobre P'. Só que tem que cuidar agora, tá? O objeto que tu vai querer colocar, a pessoa hipermétrope vai querer colocar uma distância que é o quê? O ponto próximo, que é 0,25 centímetros, que é a distância, 25 centímetros, 0,25 metros, que é a distância do ponto próximo normal. Só que o seguinte, tem que ver qual é a distância desse ponto próximo do olho hipermétrope. Sabe quando é que a pessoa vai usar óculos? Quando acaba o braço. Não tem mais distância, a pessoa vai lá e usa óculos, né? Então assim, ó, eu tenho que ver qual é essa distância DH aqui do olho hipermétrope, que é a distância do ponto próximo do olho hipermétrope. Quanto mais distância, aliás, quanto mais diferença dos 25 centímetros, que se ele tivesse aqui, ó, tá? Quando estivesse aqui, o olho era normal. Quanto mais distância está o ponto próximo do olho hipermétrope do local que é o correto, que é 25 centímetros, mais defeito. Deve estar me perguntando, por que esse menos? Porque essa imagem aqui, ó, do ponto próximo do olho hipermétrope, é uma imagem virtual. É como se a luz estivesse vindo de lá de trás e vindo aqui. Na verdade, o objeto está aqui, ó, pertinho. Mas é como se eu fizesse assim, o objeto está próximo, né? Tá ali próximo do olho hipermétrope. Ele enxergaria tudo embaralhado. É como se eu colocasse esse objeto que está aqui próximo, como se eu colocasse ele lá atrás. Eu afastasse o objeto para a pessoa, afastasse virtualmente. Por isso que surgiu esse sinal negativo no DH. Então, para saber a distância focal da lente do hipermétrope, que é uma lente convergente, ó, a lente corretiva é a convergente, para convergir os raios de luz, ó, eles quebrarem mais e mandar para o lugar correto, que é a retina. Então, convergente, tá ali, ok? Tá aqui a distância focal. Não esquecendo, como a vergência é o inverso da distância focal, olha para calcular a vergência. O que é a vergência mesmo? É o grau da lente, né? Ou o grau da lente, ou as dioptrias da lente. Lembrando, se tu está usando uma lente corretiva convergente, a distância focal é positiva e o grau da lente será positivo, tá? Só para encerrar, vou só comentar rapidamente. O mais importante é a miopia e a hipermetropia, tá? Nós temos a presbiopia. A presbiopia é quando os músculos ciliares ficam cansados, tu não consegue mais mexer no cristalino, deixando ele mais fininho ou mais gordinho. Essa presbiopia também é chamada de vista cansada. Aí tu começa a ter dificuldade de enxergar de longe e de perto. Né? Tu não consegue mais acomodar, tá? Que é a chamada vista cansada. Tu usa lentes bifocais ou multifocais para longe e para perto. O astigmatismo é um defeito também, que é um defeito comum, as pessoas têm astigmatismo. O astigmatismo, pessoal, primeiro, não é um defeito, o astigmatismo não é um defeito no cristalino, é um defeito na córnea, é na curvatura da córnea. Então, a luz, ao entrar, ela já entra errada. Os raios de luz deveriam entrar retinho, ou com quando bate na córnea, a córnea corrige a curvatura. Como a córnea tá ruim, o que acontece? Os raios de luz que tem que ser mandados para o cristalino já chegam errados. Então, o problema é na córnea. O astigmatismo ele é corrigido com uma lente cilíndrica, tá? Lente cilíndrica. E o interessante é que a lente cilíndrica, como ela é gordinha no meio e fininha nas pontas, tá? Nós temos aí também uma ideia, né, de
Na verdade, a lente cilíndrica ela arruma o raio de luz que a córnea tá errada. Então, a maioria das pessoas que tem astigmatismo, quando ela tá bem de frente, ela não tem problema. O problema é aquele raio de luz que vem do lado e que a córnea tem que ajeitar. Esse é o problema maior do astigmatismo, tá certo? Tu vai ver assim que uma lente, quer ver quem tem olho normal, pega uma lente, bota em cima uma letra. Se ela aumentar, é uma lente convergente. Então, provavelmente a pessoa tem o quê? Ela tem hipermetropia. Agora, eu botei a lente na frente, diminuiu, uma lente de diminuição, essa pessoa tem miopia. Por que ela tem miopia? Porque quem tem miopia usa lentes divergentes, e a lente divergente diminui o tamanho dos objetos. E a astigmatismo, sabe o que vai acontecer? Não vai aumentar nem diminuir, mas as letras vão ir para o lado, tá? Quem tem astigmatismo. Ah, professor, mas tem pessoas que têm os dois defeitos. Sim, pode ter, porque um é na córnea, tem então astigmatismo, e tem lá no cristalino o defeito, que é miopia ou hipermetropia. Tá certo? Então estão aí os defeitos de visão, os mais famosos são miopia e hipermetropia. Na próxima aula nós vamos corrigir revisando o conteúdo, então. Até a próxima aula. Aquele abraço.